Está iniciando agora o OABDCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, da segunda subseção de Duque de Caxias. Eu sou o apresentador Walter Souza e te convido a ficar conosco até o final deste podcast, ok? Eu quero pedir também a sua interação conosco, curtindo, compartilhando e comentando nas redes sociais, além, claro, de clicar nos sininhos das notificações, pois quando você assim o faz, a plataforma entende que você está gostando dos nossos conteúdos e envia para mais pessoas. Isso é extremamente importante. Fica aqui registrado o nosso muito obrigado. A OAB de Duque de Caxias está realizando um projeto intitulado Encontro com a Democracia, que é uma conversa com os candidatos à prefeitura da cidade, onde nós teremos aqui como mediadores a presidente da OAB, a doutora Débora Duarte, e também o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, o Dr. Caio Guerra. Encontro com a Democracia consiste em 4 podcasts, todos ao meio-dia, realizados ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Joint Agency, que é uma agência de marketing digital e uma das empresas integrantes, a Holding Zurita Group, que é uma apoiadora e patrocinadora deste projeto. Você assistirá um vídeo de abertura e logo em seguida retornaremos definitivamente já com o candidato de hoje, o Wesley Teixeira. Lembrando que, onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, e sim novas ideias. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Eu sou Débora Duarte, eu estou presidente junto à OAB de Duque de Caxias e hoje, dia 30 de setembro de 2024, nós estamos iniciando um novo projeto da OAB de Duque de Caxias, um novo projeto da nossa diretoria, que é o Encontro com a Democracia. Esse projeto ele foi desenvolvido pela OAB de Duque de Caxias por meio da Comissão de Direito Eleitoral, que aqui está representada pelo seu presidente, Dr. Caio Guerra. E nós teremos a partir de hoje, até quinta-feira, que é dia 3/10, né, será o último dia, sempre neste horário, no horário de meio-dia, um momento de diálogo com os candidatos a prefeitos do nosso município. A subseção de Duque de Caxias ela agradece imensamente a participação, o aceite dos nossos candidatos nesse diálogo que é tão importante para a nossa cidade. Nós entendemos a importância desse diálogo que visa proporcionar um ambiente democrático para a apresentação de ideias e propostas, e a OAB deixa claro nesse momento que é uma instituição apartidária. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o Dr. Caio Guerra. Antes, eu vou explicar a dinâmica de como vai funcionar esse nosso OABcast. Funciona da seguinte forma. O candidato Wesley Teixeira, que é o nosso primeiro candidato, que é o candidato que será entrevistado hoje, ele vai ter 10 minutos iniciais para ele fazer uma apresentação, para ele expor as suas propostas de governo. Logo depois, encerrado esses 10 minutos, nós vamos iniciar as perguntas. As perguntas serão feitas do seguinte formato: serão 6 perguntas sobre temas que nós já pré-delimitamos. O Dr. Caio Guerra irá realizar essas 6 perguntas e logo após nós faremos mais 2 perguntas que serão abertas, franqueadas ao público que está ao vivo. Então, se você tem alguma pergunta que você acha interessante, que você queira, já pode começar a mandar no nosso chat, né, no nosso ao vivo,
que nós vamos estar fazendo essas perguntas ao final, depois das 6 perguntas que serão feitas realmente pela OAB de Caxias, pelo Dr. Caio. Finalizada essa fase de perguntas, nós daremos ao nosso candidato Wesley mais 5 minutos finais de fala, onde ele vai fazer os agradecimentos que ele entender pertinentes e vai deixar uma mensagem final para todos. A OAB de Duque de Caxias, ela espera contribuir para a escolha do seu candidato a prefeito do nosso município. Boa tarde a todas e todos. É um prazer poder fazer parte desse projeto que diz respeito a um debate, a um encontro sobre a democracia. E, para mim, candidato, é um prazer poder começar, né, essa conversa. A gente coloca assim, um programa, um bate-papo, ouvindo as propostas do candidato, ouvindo as propostas dos candidatos. E hoje a gente começa dentro dessa métrica que diz respeito às regras que a nossa presidente assim estipulou, aplicadas então a todos os candidatos a prefeito. Lembrando, a métrica é mesmo para todos os candidatos a prefeito, sempre reforçando essa lógica, que a OAB é sim a partidária, mas a OAB tem um lado. Qual lado? Da democracia. O lado da voz, né, para dar voz à democracia dentro do nosso município. Esse é o nosso intuito com esse programa. Então, candidato, para não tomar muito tempo, já partindo justamente para quem merece o destaque dentro dessa conversa, que é de fato o candidato, nós teremos, como bem disse a nossa presidente, 10 minutos iniciais para explanação, né, ou exposição do plano de governo, bem como com a apresentação também do candidato. Então, passando, candidato, o senhor tem 10 minutos para apresentar então o seu plano de governo, bem como a sua apresentação pessoal. Lembrando que eu irei sempre estar alertando com relação ao tempo. Olá, muito boa tarde. Eu quero agradecer à OAB, uma instituição tão respeitada, não só em Duque de Caxias, mas no Brasil, fundamental para a democracia. E eu quero agradecer o espaço, agradecer porque todo esse espaço permite ao eleitor comparar as propostas e conhecer melhor os nossos candidatos. Infelizmente, a gente sabe que a grande mídia não dá uma cobertura à Baixada Fluminense, o que gera uma enorme invisibilidade muitas vezes. E além disso, a gente sabe que nem todos os candidatos aparecem aos debates, o que também enfraquece a democracia. Eu sou Wesley Teixeira, eu sou filho do pastor Jairo e da pastora Kátia, sou morador ali do Morro do Sapo, que fica no Centenário. Comecei a minha trajetória na luta social ainda com 12 anos no Colégio Estadual Irineu Marinho, quando eu lutava no movimento estudantil por uma educação pública de qualidade. Isso porque minha mãe, que foi a vida toda empregada doméstica, sempre exigiu de mim os estudos. E depois da escola eu montei meu primeiro projeto social, que é um pré-vestibular, que há mais de 10 anos vem aprovando jovens na universidade. Desde então, eu não parei na luta social, tenho orgulho de dizer que eu falei aqui da minha mãe, que depois da vida toda empregada doméstica, também entrou para a universidade e vai se formar em pedagogia pela UERJ. Então, eu venho nessa luta social, depois eu fui para os bairros. Chegando nos bairros, a gente viu a miséria e desigualdade que a nossa cidade enfrenta e que a gente vai conversar. Na pandemia, nós alimentamos mais de 40 mil famílias aqui em Duque de Caxias e essa luta social foi crescendo e desenvolvendo e foi assim que a gente se tornou candidato. Eu fui candidato a deputado estadual na última eleição, tive 22 mil votos, fiquei como primeiro suplente no meu partido, o PSB. Essa trajetória fez com que a gente quisesse apresentar uma proposta para a cidade de renovação. A gente acha que Caxias é uma cidade rica, que tem 30 anos governada pelas mesmas famílias. Uma cidade de 15 bilhões de orçamento, uma cidade da região metropolitana, a segunda maior do estado, e a gente queria apresentar um programa, e fizemos isso. Primeiro, ouvindo as pessoas. A gente fez mais de 50 rodas de conversa para ouvir o cidadão caxiense. Qual é a sua necessidade? Porque muitas vezes ele também tem as soluções.
ele não tem poder público colaborando com isso. Além do cidadão caxiense, nós fomos ouvir os especialistas e pegar os melhores exemplos no país e no mundo. A gente ouviu vários especialistas e, além do presencial, abrimos uma plataforma online que permitia a qualquer um colaborar com a construção desse programa. Para a gente ter um programa atualizado, que sirva e atenda às demandas do século XXI. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dar um exemplo dessa atualização de programa, que é o conceito de cidades esponja. A gente sempre vê as enchentes. Esse ano eu estava lá, com a água até a cintura nas enchentes. E aí, a gente vê as soluções que são apresentadas para os bairros, muitas vezes estão desatualizadas. Não basta apenas colocar um asfalto. A gente precisa saber que tipo de asfalto é esse. Já tem, por exemplo, asfalto impermeável no mercado, que pode permitir com que o solo absorva as águas da chuva. A gente tem áreas que pode fazer canalização, mas que também pode fazer estações de bombeamento. Tem áreas que deveriam ser alagáveis. E eu vou dar um exemplo concreto. Tem uma área em Caxias, que é o Quilombo do Bomba. Era um lugar onde dava para fazer um parque natural. A UFRJ pesquisou, fez um projeto, ele está lá no meu Instagram, nas redes sociais. Só entrar para ver. Mas ali teve que ter um embargo do Ministério Público, porque queriam aterrar. O Ministério Público foi lá e barrou a obra que queriam construir para quê? Para gerar lucro. Enquanto isso, ia aumentar as enchentes naquela região. Então, são exemplos de falta de planejamento. Muitas vezes não adianta fazer uma praça. O campo de futebol, por exemplo, no conceito de cidades esponja, tem que ser construído abaixo do nível da rua. Para quando vir as chuvas, ele ser uma reserva, um reservatório, e evitar que a chuva vá, que a enchente chegue na casa das pessoas. Isso é um exemplo de atualização, de modernização que a nossa cidade tanto precisa. Nós não podemos voltar para o passado. Então, nessa visão, é que eu tenho construído toda a minha trajetória. Tanto mostrando o que eu já fiz, então como eu falei aqui, são 10 anos aprovando jovens na universidade, mais de 40 mil famílias atendidas com alimentos durante a pandemia. Além disso, 50 rodas com ouvir a população nessa eleição, conversa com especialistas, tudo isso eu já fiz. Mas governando, tendo a caneta na mão, eu acredito que eu posso fazer muito mais. Então, esse é o Wesley Teixeira, um jovem negro que vem da comunidade, que vem do Morro do Sapo e que agora quer ser prefeito de Duque de Caxias no dia 6 de outubro, 40, meu número. Maravilha, candidato. O candidato ainda possui 4 minutos para apresentar ainda mais algumas considerações sobre o plano de governo. Sobre o plano de governo, então eu queria apresentar um pouco o que é que a gente tem para algumas áreas específicas. A gente quer priorizar o combate à desigualdade. Os dados de Caxias são assustadores. Nós temos uma população que 52% são mulheres, nós temos uma população que 68% é negra, e nessa população nós temos 237.771 pessoas em extrema pobreza. Isso representa que essas pessoas, essas famílias, estão vivendo com R$ 109 por mês. É um absurdo os meus adversários declararem 46 milhões. É uma disparidade com a realidade de quem são os cidadãos caxienses. Eu tenho dito, eu sou um filho do povo. E eu brinco dizendo que o filho do povo está encarando os filhos de reis. Então, esses são dados que permitem a gente fazer a primeira coisa no programa de governo: combater a desigualdade. Se combate a desigualdade com educação, se combate a desigualdade com emprego, geração de emprego e renda e outras formas de assistência para garantir a alimentação, se combate a desigualdade com transporte, que consome boa parte do orçamento das famílias, se combate a desigualdade permitindo que tenha acesso à saúde de qualidade. E a segunda parte do nosso programa se concentra em garantir sustentabilidade. Combatendo a desigualdade,
a gente consegue reduzir a violência. E a sustentabilidade garante que a gente tenha um futuro. As nossas ideias, por exemplo, a gente se espelhou muito na prefeitura do Recife, que tem um jovem chamado João Campos. É o prefeito hoje mais jovem e melhor avaliado do país. Por quê? Porque trouxe propostas inovadoras. É um pouco nesse caminho que a gente vai. Eu sou um candidato que é parecido com o povo, que conhece as necessidades do povo, sabe que é estudar escola pública, pegar transporte público, precisar de uma oportunidade de emprego, sabe o que é frequentar o SUS. Meus adversários estão distantes, estão há muito tempo na política e não sabem mais as necessidades. E não conhecendo as necessidades, também têm dificuldades para apresentar soluções. Isso foi visto no debate. Quem viu o debate do G1 viu que um fugiu. E muito ruim para a democracia isso. E os outros dois, um foi presidente da Câmara há 4 anos e o outro prefeito durante 12 anos. Eu sou a única candidatura que representa uma alternativa a tudo isso e que está preparada para governar. Tem 1 minuto ainda, candidato. Então, vou aproveitar para falar dos nossos ministros, que foi quem contribuiu muito com o meu programa. Então, eu fui muitas vezes a Brasília ouvir, por exemplo, o ministro Márcio França, que é ministro do empreendedorismo. Eu falei dos especialistas da nossa cidade, eu vou falar ao longo do debate alguns, mas eu não falei de Brasília. O ministro Márcio França foi muito fundamental para contribuir com o nosso programa de governo, apresentando propostas principalmente na área da saúde e na área da segurança. Além disso, a gente também teve conversas com a ministra Marina Silva, que também foi muito importante para a contribuição, e com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. São pessoas que têm experiência e que podem me fornecer um conhecimento de realizações que a gente pretende trazer para Caxias. Candidato, acho que agora a gente parte justamente do momento das perguntas específicas, mas com a finalidade também de serem perguntas, peço perdão, serem perguntas abertas, para que o candidato possa, assim, expor e apresentar as suas ideias com relação aos temas. A primeira pergunta, candidato, diz respeito a quais são as principais propostas do senhor sobre a educação no âmbito municipal. 5 minutos, candidato. Então, olha como que a gente já está continuando a nossa conversa. Eu começo dizendo o carinho que eu tenho pela educação. A educação mudou a minha vida, como eu contei aqui para vocês. São mais de 10 anos desenvolvendo projeto social. Falei da minha mãe, que foi a vida toda empregada doméstica, entrou para a universidade. E eu digo que minha mãe me mostrou que nunca é tarde para sonhar. E eu acho que não é tarde para Caxias. E eu tenho um sonho que começa pela educação. Eu não quero nunca mais ser parado na rua por uma mãe, por uma tia, por uma avó, que me pergunta: será que vai ter vaga de creche para o meu filho, sobrinho, para o meu neto? Nós queremos zerar a falta de vaga de creche no nosso município. Isso é possível, não é um absurdo a gente ver a educação como ela está. A gente tem os índices da educação no IDEB e de 2021 para 2026 a gente caiu, para 2023 a gente caiu de 4,1 em 2021 para 3,7 em 2023. Isso é um absurdo. Isso tem a ver com a falta de investimento. A primeira coisa que a gente viveu é uma pandemia. A gente precisava evoluir para uma educação de tempo integral. Eu fui a Sobral. É uma cidade muito menor do que Caxias, um orçamento menor, no interior do Ceará, e tem a melhor educação do Brasil. Por quê? Porque temos uma educação lá com tempo integral, um acompanhamento do aluno. Aquele aluno que tem mais dificuldade, ele tem um acompanhamento individual. Além disso, a educação em tempo integral permite uma aprendizagem na alfabetização na idade correta e desenvolver outras habilidades. A gente quer trazer para Caxias escolas de excelência, para que a gente possa desenvolver também habilidades na área da cultura, habilidades na área do esporte, mas para isso tem que valorizar o profissional da educação. São 8 anos que os profissionais da educação estão sem reajuste salarial. Isso é um absurdo. Os profissionais da educação não têm um calendário de pagamento. Isso significa que o cartão de crédito, a conta de luz, o aluguel da casa vai ter dia para chegar.
mas o profissional não sabe em qual dia ele vai receber. Garantir isso é importante para garantir uma sala de aula com um profissional motivado, mas a estrutura da escola tem que estar melhor. Não dá para a gente ter uma sala com 40 alunos em um calor de 40 graus sem climatização. A gente precisa fazer reformas nas unidades escolares, garantir a climatização, garantir também que a educação seja para a sustentabilidade, para que a gente possa ensinar as novas gerações a ajudarem a manter o nosso planeta. A gente está vendo o que aconteceu no Pantanal, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e isso vai ter impacto aqui também. Garantir a sustentabilidade e ensinar nossas crianças é fundamental. E se preocupar com as nossas crianças que são autistas e que precisam muitas vezes de um acompanhamento que não é garantido. Hoje, o acompanhamento é por contrato, uma empresa terceirizada, o que faz muitas vezes que mude a pessoa que vai estar ali na sala de aula. É por isso que eu vou abrir concurso. A gente precisa garantir concurso para todas as áreas na educação, do funcionário ao professor, para que ele possa permanecer, conhecer a escola, conhecer a comunidade escolar. Tudo isso é fundamental. E com uma gestão democrática. A eleição para diretores foi uma vitória e a gente precisa garantir que esses diretores eleitos consigam desenvolver, mas para isso não dá para encher o diretor de burocracia e não ter ali um corpo de funcionários com ele. E os professores precisam, tanto o diretor como profissionais de educação no geral, ter formação continuada. E essa formação continuada precisa estar garantida dentro do tempo de trabalho. Não é porque o profissional não está dentro de sala de aula que ele não está investindo, porque aquele investimento em planejamento é fundamental, em formação continuada é fundamental. Isso é uma visão de alguém que vem da educação e que defende isso como um valor importante para combater desigualdade. Maravilha, candidato. Vamos para a segunda pergunta. Da mesma forma, também 5 minutos. A pergunta diz respeito a quais são as principais propostas do senhor para a articulação com a própria advocacia no município. Bom, deixa eu pegar aqui. Eu quero conversar primeiro falando sobre a Procuradoria-Geral. Eu quero manter o que já foi feito na última gestão. Para mim, o Procurador-Geral tem que ser um servidor de carreira. Eu acho que isso é importante. Primeiro, para garantir um princípio ético, de que tenha autonomia em relação ao prefeito. Porque a gente precisa que as nossas contas sejam fiscalizadas e que tudo aprovado esteja de acordo com o que é legal. Infelizmente, a gente também precisa garantir não só o procurador, como uma procuradoria fortalecida. Para isso tem que abrir concurso público. Tem muita gente boa para entrar. Eu estive com seus alunos ali da Unigran Rio, num projeto de extensão, e a gente precisa cada vez de mais gente na gestão pública. Abrir concurso para a procuradoria é fundamental, inclusive para que a gente tenha também essa atualização de pessoas negras que faltam muitas vezes, de mulheres que são subrepresentadas. A subrepresentação ainda é uma questão muito grande. Além disso, a gente precisa formar parcerias. O Rio e Porto Alegre já tem parceria A ou B para que os estudantes que vão fazer residência jurídica façam a residência com a prefeitura. Isso é super possível, vai beneficiar aquela galera boa, que são seus alunos, que foram lá conversar comigo sobre os projetos. Então, essa é a minha intenção. E, de preferência, na minha gestão, indicar uma procuradora. É um objetivo nosso, cada vez mais, ter mulheres nesse processo, que são muito importantes. É muito importante a gente ter a presidente da OAB, uma mulher, representando nossa cidade, como eu disse, que é em maioria feminina. Então, essas são algumas propostas para a advocacia. Bom. Perfeito, candidato. Passando para a terceira pergunta. Vamos à terceira pergunta. Candidato, quais as principais propostas do senhor para a saúde no município, obviamente? Olha, isso é uma das coisas que eu tenho mais debatido. Isso, sem dúvida, também é a minha diferença dos outros candidatos. Eu quero tirar a saúde da mão dos vereadores e dos políticos atuais. Hoje, você que é cidadão de Caxias sabe como funciona na área da saúde. Para você ser atendido,
você tem que procurar um vereador. Vocês que são advogados sabem o quanto que isso é um crime. É tratar como favor aquilo que é direito. Para fazer isso, eu quero criar um aplicativo municipal da saúde. Você vai poder cadastrar sua consulta de casa. Além de cadastrar sua consulta de casa, você vai no posto de saúde, que não vai estar na mão de um vereador, e lá você vai ter sua consulta cadastrada no aplicativo também. Se você quiser, você pode ligar e a sua consulta também vai ser cadastrada no aplicativo. Isso vai estabelecer uma ordem pública. Para quê? Para evitar que vereador fure fila e que a gente fique em casa morrendo enquanto espera na fila. E para zerar as filas, o nosso objetivo é firmar um acordo com o Ministério Público, baseado na tabela SUS, baseado num cálculo do SUS. Qual é o prazo que a pessoa precisa para ser atendido no município? É um exame, é uma cirurgia, é uma consulta com o especialista? Qual é o prazo? A partir daquele momento que ela tem uma consulta com o médico geral, vai contar um relógio. Assim que esse prazo finalizar, se ela não foi atendida pela prefeitura, vai cair um crédito, ela vai procurar um hospital particular e a prefeitura vai fazer o pagamento do tratamento. Porque o que não pode é a gente morrer na fila de espera enquanto ele se trata no Copador. Para isso também, a gente quer fortalecer a rede de saúde. A gente quer ter os agentes de saúde da família, a gente quer que tenha 100% da atenção básica da saúde. Hoje a gente tem hospitais, mas ao mesmo tempo a atenção básica do posto de saúde, do médico indo em casa, falta. Além disso, faltam os remédios nas unidades de saúde. A gente precisa ofertar os remédios a um preço mais barato para que a renda da família consiga durar mais. Muitas vezes uma aposentada gasta todo o seu orçamento comprando um remédio. Muitas vezes uma família ficou doente e aquele salário mínimo que já é apertado naquele mês, ela vai ter que ser usada para comprar um remédio. Então, conseguir ofertar à população remédios mais baratos. E por último, eu toquei na educação, mas eu quero falar na saúde também das famílias que têm crianças atípicas ou até adultos atípicos. A saúde precisa melhorar muito no nosso município. Isso é uma causa que poucas pessoas lutam e eu sou um lutador e defensor dessa causa. Por quê? Nós temos hoje um ser que se diz 4, que não é um centro especializado, é um centro de reabilitação que as famílias também frequentam. E esse ser 4 deveria ter um em cada unidade, em cada distrito. Um no primeiro, no segundo, no terceiro, no 4. Aí sim, ser 4. Mas não adianta ter uma unidade com o nome de 4. A gente precisa ter centros especializados em todos os distritos. Então isso significa que eu preciso construir ao longo da minha gestão pelo menos outros 3 centros. Então essas são algumas das propostas que a gente tem para Caxias. Estou falando de algumas áreas aqui da saúde, mas a gente vai continuar falando ao longo das outras propostas. Perfeito, candidato. Tem mais 1 minuto e meio. Eu quero comentar uma coisa que você falou antes da advocacia, que eu lembrei, tem muita coisa também que não cabe ao prefeito. Eu sei que os advogados são guerreiros, são lutadores, lutam pelo piso, por exemplo, que cabe muitas vezes ao governo do estado, e eu também sou um cara que venho da luta. Então, como prefeito, eu não vou me isentar de colocar toda à disposição a pressão que Caxias, como uma cidade, pode fazer a favor dos nossos profissionais, sejam eles de que área. Estou falando aqui da advocacia, mas também poderia falar da área da segurança, por exemplo, que compete ao governo do estado. Em todas as áreas, eles podem contar comigo, porque a nossa cidade precisa ter influência na região metropolitana para defender os interesses da nossa população. Os advogados fazem parte, são fundamentais nela. Perfeito. Candidato, vamos para a próxima pergunta, então. É uma pergunta até que, em particular, a presidente da OAB articulou comigo sobre esse tema, mas no que diz respeito às propostas do senhor, né, relacionadas à assistência social, mas especificamente sobre as políticas voltadas a mulheres em situação de vulnerabilidade e também estendendo para as crianças. Muito bom, muito obrigado. Olha como que o nosso programa ele é integrado e transversal. Eu, em outras respostas, já falei da política para mulheres. Por exemplo, quando a gente fala de creche, é para criança e para mulher. Quando a gente fala de saúde, e eu quero entrar nisso,
Nós estamos falando da mulher que precisa de um programa de saúde e muitas vezes não vai ser atendida, não vai conseguir fazer o processo completo, porque o município não permite isso, por interferência do vereador, para conseguir fazer muitas vezes um exame básico que ela precisa fazer rotineiramente todos os anos e não tem a cobertura 100% integral. Mas isso significa que o nosso programa, para ser transversal, precisa ter mulheres com o governo. Não dá para fazer para as mulheres. Então, eu tenho um compromisso que metade do nosso secretariado será de mulheres. Elas são a maioria da nossa cidade, como eu disse no dado anterior. A gente precisa garantir isso e isso é o mínimo. Na questão da saúde, que eu estava falando aqui, uma grande preocupação minha é com a violência obstétrica. Muitos casos, naquele momento que deveria ser um momento especial para aquela mulher, que é o momento do nascimento do seu filho, ela passa por uma forma de violência. Então, ter casas de parto humanizado, aqui no Rio tem. A minha cunhada não conseguiu ter o filho em Caxias, teve que socorrer ao Rio, porque tem uma casa de parto humanizada lá. Então, isso é importante, ter casas de parto na nossa cidade. Eu tive a honra de ter o meu programa para mulheres, construindo junto com uma lutadora chamada Luciene Medeiros, que infelizmente faleceu recentemente e colaborou para a Política Nacional de Mulheres, para o Plano Municipal do Direito da Mulher, que tem que ser implementado integralmente. E a gente tem que repudiar toda forma de violência também. As mulheres sofrem violência na política, sofrem assédio no cotidiano e toda forma de violência, não só a física, mas a verbal, precisa ser denunciada. Garantir, inclusive, para aquela mulher que está sofrendo violência, formas de trabalho, de empreendedorismo. As mulheres da nossa cidade são empreendedoras, elas abrem um salão, elas vendem alguma coisa e elas precisam de crédito. Por exemplo, na política que eu vi com o Márcio França, na política de crédito, que fornece 30% de crédito para todo empreendedor do Brasil inteiro. Foi uma política que a gente sugeriu e que já está funcionando, se chama 360. As mulheres têm um lugar especial nessa política, porque elas são maioria, são empreendedoras, então elas pegam um pouco mais do que 30%. Então, é um pouco do que a gente tem de políticas para as mulheres. E eu quero falar um pouco, você falou de criança, eu falei aqui das creches, mas eu quero falar também dos adolescentes. Nós temos muitos adolescentes em sistema socioeducativo aqui na nossa cidade. Eu frequentei durante muito tempo para conseguir ajudar a ressocialização desses adolescentes e eu tenho um compromisso muito grande com o ECA. A gente precisa fazer ele se cumprir para que a gente possa disputar o futuro desse adolescente. Esse adolescente tem que parar na universidade, não ser morto e não ser preso. Para isso, eu preciso disputar e oferecer oportunidade. Da onde eu vim, eu sei o quanto que isso é fundamental. Perfeito, candidato. Vamos então para mais uma pergunta e aproveitando para fazer uma conexão com o nosso público que assiste, aqui já abrindo para a pergunta do público, fazendo uma conexão com aquilo que a gente tinha pensado. Então a pergunta, candidato, diz respeito a um projeto relacionado à segurança, obviamente dentro dos parâmetros vinculados ao município, e a pergunta aqui acho que é a Alexandra, ela diz: boa tarde, dentro do seu projeto, o que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança e se tem algum projeto social ou cultural para tirar os jovens das ruas, justamente dentro desse parâmetro? Por isso que achei prudente trazer a pergunta. Eu gosto muito, porque quem me acompanha vê o quanto a gente está apresentando propostas que são os anseios da população. Disputar o futuro da nossa juventude é fundamental, oferecendo para eles emprego, oferecendo para eles cultura, oferecendo para eles esporte. Isso é fundamental. A gente quer criar um Bolsa Atleta Municipal, por exemplo, para que ver um jovem nosso na Olimpíada. A gente sabe, temos atletas e vencedores por aí que muitas vezes estão morrendo, falecendo, e nós precisamos dar oportunidade. Cultura, a gente sabe quantas rodas de rima da nossa cidade são potentes, onde o jovem está, mas a gente precisa de investimento. Muitas vezes é um aparelho de som que ele precisa,
Muitas vezes a gente não tem aparelhos de cultura em todos os distritos e muitos dos nossos jovens nunca foram ao cinema, a um teatro, ou tem que recorrer à capital para conseguir ter essa oportunidade, o que significa um custo a mais de passagem e limita mais ainda o acesso. Disputar a juventude é fundamental. Mas eu sei que essa pergunta está conectada a um outro tema que era segurança pública. E eu não vou me isentar de falar de segurança, porque segurança não é sorte, é planejamento. Infelizmente, uma boa parte da segurança pública compete ao governo do Estado, que tem sido incompetente. Eu não tenho parado de denunciar isso, porque ele tem seus aliados aqui. 2 dos meus adversários são aliados do governo do Estado, e quem conhece e acompanha a cidade vê o quanto que a segurança pública piorou em Caxias e na região metropolitana. E tem jeito de colaborar. Eu não vou me isentar desse debate e eu vou ajudar a combater a violência. A primeira coisa é com um cerco de inteligência de segurança. A gente precisa ter 100% de monitoramento com inteligência artificial para conseguir localizar e enviar a rota imediatamente do furto de carro. Esses dias a gente teve um casal que foi roubado. Se você for lá no meu Instagram, eu falo disso, saindo do seu casamento. A gente poderia localizar esse carro e reaver os pertences, mas não tem um cerco de segurança e de inteligência. A gente precisa. No Piauí tem uma tecnologia que está sendo usada, que veio de Israel, que localiza o celular logo depois, inclusive, de tirar o chip. Então a gente começa a localizar para onde está indo os celulares e desfazer quadrilhas de roubo de celular. Ficou ruim roubar no Piauí e isso caiu em muitos índices e conseguiram devolver o celular para as pessoas. E vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal através de concurso público. E, além disso, nós vamos fazer um programa que a gente chama de Guardião Caxiense. A gente quer botar 1000 jovens, pelo menos, para começar o nosso programa. Por quê? O jovem ele vai para o alistamento militar. Isso é uma saída para muita família de baixa renda. Eu sei, era uma saída para mim. Só que eu sobrei. Isso acontece com muitos jovens também. Não tem vaga para todo mundo. E tem um mecanismo, um dispositivo legal que permite a prefeitura, porque é a prefeitura que faz o alistamento, fazer um alistamento civil. Então o jovem que está com 18 anos vai passar por um alistamento militar e aqueles que sobrarem, a prefeitura vai oferecer para ele um alistamento civil. Ele vai ganhar uma bolsa de estudo. Metade do tempo ele vai estudar e a outra metade ele vai junto com uma turma, então ele vai ter uma turma e ele vai junto com a turma ficar pelo bairro com um contato com a comunicação da central de monitoramento e um mentor. Esse mentor vai acompanhar ele não só nos estudos, na metade do dia, como na outra metade do dia, enquanto ele está em grupo, ali no bairro, ajudando na porta de uma escola, ajudando no trânsito alguém atravessar, porque mesmo com o efetivo da Guarda Municipal dobrado, com uma cidade gigante como Caxias, a gente precisa de mais. Em um ano é o tempo que eu tenho para formar esse jovem e para conseguir colocar ele no mercado de trabalho e disputar o futuro dele. Isso já foi feito, não estou trazendo nada inovador. O Márcio França mesmo aplicou isso na prefeitura em que ele foi no interior de São Paulo, em diversas outras cidades, e a gente viu que dá certo. E esse garoto vai receber um uniforme, esse garoto vai receber a possibilidade de transitar no ônibus na cidade, e ele começa a se sentir orgulhoso e valorizado. E a rua, com mais gente, imagina, 30 pessoas numa rua que é muitas vezes vazia, permite com que as pessoas saiam mais para a rua, que a gente via no passado. A senhorinha sentada na porta da sua casa, conversando, falando com a vizinha, as crianças brincando, porque tem ali alguém olhando. Isso já é fundamental. Candidato, vamos para então nossa última pergunta direcionada, que diz respeito ao seguinte tema. Candidato, a nossa cidade sempre foi conhecida como cidade dormitório, e se o senhor tem algum projeto para atrair empresas para o nosso município, para que ela deixe de ser dormitório para ser produtiva? Boa! Estamos falando aqui de geração de emprego e renda. Olha como a gente já falou bastante disso. Quando eu falo de cultura, eu falo de geração de emprego. Emprego para o artista, emprego para o produtor de som, para o cara da luz. Quando eu falo de investimento em empreendedores, crédito, estou falando de atrair outros empreendedores da nossa cidade
A gente tem 10% do comércio aqui da região, isso é muito importante. Então, não dá para não valorizar o comércio, o empreendedor. Também tem que investir em agricultura. Metade da nossa cidade é zona rural. Dá para plantar alimento bom e saudável e mandar para todo o Brasil, porque a gente está na Washington Luiz, que dá na Avenida Brasil, a gente está na linha vermelha, que dá na Dutra, um arco metropolitano e um cerco que vem de Petrópolis até Nova Iguaçu, dá para formar um cinturão verde. Então, só aqui eu já falei de 4 formas. E por último, você falou de cidade. Tem que ter uma visão para isso. E eu quero fazer um planejamento urbano. Isso para mim é fundamental. Eu quero reformar e fazer casa. Isso é muito importante. No Rio teve um programa que fez para 20 mil casas com 280 milhões. Isso dá 14 mil reais por casa. Caxias não fez nenhum. Como que pode isso? A gente tem que fazer. Por isso que eu vou fazer casa com dignidade. Eu luto por isso e lutei quando tentaram remover as famílias ali no lixão sem dar para elas a indenização justa. A prefeitura não queria dar nem aluguel social. E foi junto com o Ministério Público que a gente conquistou aluguel social para aquelas famílias durante um ano, depois mais um ano e agora eu quero dar casa. A gente conseguiu e lutou por indenizações justas, que ainda não foi o que nós gostaríamos, porque eu quero dar casa. E quero combater as enchentes. Para combater enchentes tem que fazer obra. E obra gera emprego. Obra gera emprego para quem trabalha na obra, para quem bota quentinho para vender, para quem trabalha na obra e para a venda do sacolão, que vai ter mais gente comprando para fazer a quentinha. E obra que evite enchente. Foram 642 milhões que vieram da SEDAI para o nosso município, que podia estar indo para isso, para fazer com que o esgoto saísse de casa e fosse tratado, e que a água chegasse até a casa das pessoas. Isso é planejar uma cidade. A gente tem que ter uma cidade com integração metropolitana. A gente não pode ter o transporte público caro que a gente tem, uma péssima qualidade do nosso transporte, a passagem é cara, a gente não tem uma tarifa única no município, com a qual eu pretendo implementar. A gente teve uma saída eleitoreira agora de 12 meses de contrato de uma tarifa zero, que eu pretendo tornar efetiva mais de 12 meses, 10 anos pelo menos. E além disso, a gente precisa pensar na integração metropolitana, como eu falei. O Washington Reis, que foi prefeito da nossa cidade, é secretário estadual de transporte. E a gente teve a Transbrasil. Em vez de a gente pensar uma integração com a Baixada, não foi feito. Então o trânsito para o morador da Baixada piorou. E dava para fazer ali uma integração no Trevo das Missões com os ônibus municipais, intermunicipais, permitir com que as pessoas gastassem menos tempo no transporte. O centro de Caxias é um caos do transporte também, porque os pontos finais são todos eles nas ruas principais. O morador do 3º e 4º distrito paga uma passagem cara e se engarrafa na Washington Luiz. Isso é falta de integração metropolitana. O nosso programa, o nosso objetivo é fazer uma integração metropolitana da Baixada Fluminense para evitar que ela seja uma cidade dormitória e ela passe a ser uma cidade com as pessoas circulando, trabalhando nela, vivendo nela e tendo qualidade de vida nela. Isso que é importante, dá para fazer. Perfeito, candidato. Vamos agora então para nosso último momento aqui nesse bate-papo com a democracia, que diz respeito aos 5 minutos. O senhor tem, candidato, 5 minutos para deixar uma mensagem final de agradecimento, o seu pedido, as suas considerações com relação a esse momento que nós tivemos aqui com esse bate-papo relacionado a essa temática sobre democracia. Olha, eu quero agradecer novamente pelo convite, agradecer todo mundo que nos assistiu ou que ainda vai assistir. Depois do último debate eu cresci 8 pontos em 5 dias. Se a gente continuar nesse crescimento, nós vamos estar no 2º turno. Mas tem muita coisa que impede a democracia. Primeiro, quando alguém não vai ao debate, como foi o caso. A gente teve um fujão, eu brinquei dizendo isso. E os outros 2, a gente viu um despreparo no debate. Então, eu quero que cada vez mais gente me conheça. A gente está pedindo para as pessoas divulgarem, só que tem alguns impedimentos. E aqui, falando com advogados, falando com uma instituição tão importante para o Brasil e para a democracia, eu quero falar de 2 crimes que têm acontecido nas eleições. O primeiro é fake news. A gente sabe quanto mentira é espalhada. Logo depois do debate, várias mentiras também foram espalhadas sobre mim. E eu peço a você, se você vê algum absurdo, alguma mentira, denuncie, venha nos procurar, nos informar. Infelizmente, até ligar a gente a outras coisas tentaram conectar, mas graças
a nossa resposta e a nossa verdade, eles não conseguiram crescer com fake news, mas vão vir aí. E no dia da eleição, o que a gente vê é uma compra generalizada de votos. Eu sou contra a compra de votos e eu peço ao cidadão, não venda seu voto. R$50 não vale o futuro dos nossos filhos. R$50 não vale a vida dos nossos familiares. Eu falei aqui dos candidatos a prefeito, eu sou ficha limpa. Tem prefeito nosso que foi condenado por crime ambiental no STF. A gente não pode conviver mais com isso. Outros que já foram e tiveram improbidade administrativa. A gente precisa de ética na política. E eu sou um candidato que tem feito isso. E tem trago a esperança. 251 mil pessoas votaram nulo ou branco na última eleição. É gente que não se vê, é gente que não tem esperança. E agora que a nossa candidatura está falando, não, Caxias tem jeito sim, e tem alternativa, e tem uma opção. Então eu quero terminar pedindo voto, pedindo para no dia 6 de outubro você votar no 40, para falar para mais gente. Eu espero ter ganho por voto de vocês que estão aqui também e que viram a exposição das nossas ideias. Muito obrigado por esse espaço democrático. Agradeço, candidato, e passo para as considerações finais da nossa presidente, Débora. Olha, eu fico muito feliz em termos finalizado, o nosso primeiro dia aqui, do nosso encontro com a democracia, do nosso encontro da advocacia do Caxiense com a democracia. Agradecer ao candidato Wesley Teixeira por estar aqui conosco nessa tarde, por toda a paciência em razão dos atrasos que nós tivemos, enfim, problemas técnicos que aconteceram, mas muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a minha diretoria, que está sempre com a gente faz tudo em conjunto, o doutor Felipe Neves, o doutor Lurgival Moura, a doutora Paula Simonetti, ao doutor Caio Guerra, que está à frente desse projeto como presidente da comissão de direito eleitoral da nossa instituição, e agradecer a cada um que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que está participando, ou que vai assistir depois, que vai participar depois, porque tudo ficará salvo e gravado tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube. Enfim, como falei já no início, a OAB de Duque de Caxias espera que de fato venha a contribuir para o nosso município, para a nossa sociedade, com a sua escolha a candidato a prefeito do nosso município, através desse debate, através desse diálogo, através dessa conversa. Uma boa tarde a todos e obrigada mais uma vez.